galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Que bom, né? Espero que todos vocês estejam em paz. Tá começando agora mais uma aula de história. Pegue seus materiais, tá? Seu caderno, seu lápis, sua caneta, beba um copo de água. Escolha um local adequado, assim, né? Que não haja muita interferência interna, externa, né? De barulho, essas questões assim, tá? Vou estar compartilhando aqui com vocês a nossa videoaula de hoje sobre o nosso slide, tá bom? Enfim, vamos lá, né? Lembrando aqui que, pessoal, né? Novo conteúdo, né? Estamos trabalhando agora aí no capítulo 6. O capítulo 6 vai trabalhar sobre a reforma e a contra-reforma que surgiu lá na Europa e que, aos poucos, chegou ao Brasil, tá bom? Vocês vão perceber aqui hoje o que é uma reforma religiosa, o que foi, quem foi Martinho Lutero e quais foram as suas teses, o que eles defendiam, o que ele defendia sobretudo, tá? Vamos lá. Primeiro, a reforma religiosa e as teses de Lutero, ou Martinho Lutero. Vocês vão acompanhar aí no livro, no capítulo 6, página 112, que vai até aqui o conteúdo até 116. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Marcos, de História, e segue o e-mail abaixo aqui para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Pode mandar mensagem lá no e-mail, que eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a reforma religiosa. A reforma religiosa ela vai ocorrer na Europa no início da Idade Moderna. Acaba a Idade Média e se inicia a Idade Moderna. Então, no início da Idade Moderna, lá no século XVI, tá? Que vai começar aí a reforma religiosa. Então, vamos lá. A reforma religiosa foi um movimento que, dividindo os cristãos do Ocidente no século XVI, originou diversas novas igrejas chamadas de protestantes, as quais não mais seguiram o comando e a orientação do Papa de Roma. O que isso significa dizer, a grosso modo, pessoal? Significa que no início da Idade Moderna, no século XVI, não existia ainda a igreja protestante. Aliás, não existia o grupo de religiosos e de igrejas intituladas de protestantes, tá? A religião que predominava era justamente a igreja católica, ou se não, o catolicismo. Na Idade Média, houve o declínio. Lembra que eu falei para vocês que, devido às práticas que estavam ocorrendo dentro da igreja, os fiéis passaram a ter uma nova visão sobre a igreja. Então, aos poucos, foram perdendo fiéis. Tá? Aí, o que vai ocorrer? Depois, tá, do protestantismo, alguns fiéis passaram e deixaram de seguir o catolicismo. Especificamente, deixaram de seguir o Papa de Roma. Tranquilo? Temos aí um primeiro ponto. Aos poucos, o catolicismo estava perdendo poder na Europa. Segundo ponto, quebrando a unidade religiosa cristã, a reforma protestante estabeleceu o fim de quase milenar supremacia eclesiástica na Europa. Então, a reforma, ela propôs, ao mesmo tempo, novas mudanças dentro do catolicismo, mas, ao mesmo tempo, quebrou a supremacia. O que é supremacia? A dominação eclesiástica da Igreja Católica na Europa. O poder que ela tinha, aos poucos, foi sendo diluído, aos poucos foi sendo quebrado, aos poucos foi sendo fragilizado. Então, a Igreja Católica, ela estava perdendo poder para as igrejas protestantes, ok? Mas vamos lá, o que incentivou a reforma? Motivações da reforma religiosa. Primeiro, a corrupção e o despreparo do clero. Papas que se comportavam como príncipes seculares e não como líderes da igreja. Sentimentos nacionais associados ou não à existência de um Estado. As críticas humanistas. Essas críticas humanistas, galera, aqui é o Renascimento, tá bom?
e uma maior difusão da Bíblia e textos teológicos graças à invenção da imprensa. Voltando ao primeiro ponto. Dentro da Igreja Católica, existiam diversas corrupções. No período, pessoal, estou falando aqui, no período no início da Idade Moderna, existiam diversas corrupções. E, ao mesmo tempo, os líderes religiosos tinham um comportamento que não condizia com os princípios divinos. Quer dizer que o Papa, aliás, o clero da época, tinha um comportamento que, na verdade, colocava em questão todo o aspecto, todas as doutrinas do catolicismo. Como, professor? A corrupção, o assédio, práticas de estupro, tá? A poligamia, os padres não poderiam casar e às vezes acabavam tendo casos. Então, eram práticas que ocorriam dentro da igreja lá no início da Idade Média, no início da Idade Moderna, e que acabou gerando algumas revoltas. Ao mesmo tempo, existiam algumas pessoas do clero da igreja que tinham um comportamento como se fosse um rei. Exemplo, como se fosse um príncipe, sendo que, na verdade, ele era um representante da palavra divina aqui na Terra, mas que pela questão do interesse e o poder em si modificou o clero, sobretudo algumas pessoas representantes da igreja. Todos esses elementos geram uma insatisfação à população. Como é que eu estou ofertando diariamente e as pessoas do clero estão curtindo, estão tendo diversos privilégios que eu não tenho? Então, foi essa a reflexão da indulgência. Toda vez que vocês ouvirem na palavra indulgência, significa que os fiéis tinham que comprar, na verdade, um pedaço, né, ou um lugar no reino do céu. Como assim, professor? E lá é um espaço físico que tem terra? Não. A indulgência foi uma estratégia utilizada pela Igreja Católica no início da Idade Média para conseguir riquezas, para retirar riquezas da população. Aí chama indulgências. Como? O clero pregava que quem doasse o dinheiro que tinha, quem desse o dízimo, teria um lugar no reino do céu. E quem não doasse não tinha esse lugar. Então, as pessoas, por pressão, por medo, acabavam doando todas as suas riquezas, todas as suas heranças. Isso ficou chamado, a igreja automaticamente foi crescendo, mas, por outro lado, foi gerando uma insatisfação na população. Então, é justamente essa a questão, né, do não comportamento ideal do clero. E as críticas humanistas, galera, lembra que eu falei para vocês que o humanismo fez com que a sociedade europeia tivesse novas visões, outras visões sobre o catolicismo. Então, a partir dessas novas visões sobre o catolicismo, influenciou para que essas pessoas que estavam ali tivessem uma mentalidade diferente sobre a Igreja Católica, agisse de forma diferente. Todo esse conjunto de motivações influenciou para a reforma religiosa. Professor, sim, já entendi quais foram os motivos da reforma, mas o que é uma reforma? Pessoal, quando seu pai ou sua mãe vai fazer uma reforma em sua casa, o que você entende? Que vai destruir toda a casa? Não. Você entende que vai fazer algumas modificações dentro de sua casa. Trazendo essa ideia aí para a discussão aqui, é justamente o seguinte, que as pessoas queriam, na verdade, que a Igreja Católica fizesse algumas alterações, algumas mudanças dentro dos seus princípios, dentro do seu comportamento. Era justamente isso que eles queriam, pequenas mudanças. Eles não queriam colocar fim ao Império Católico.
Eles não queriam colocar fim à Igreja Católica. Não era o fim. Eles queriam apenas algumas transformações. Pelo fato da Igreja Católica, né, não concordar com essas reformas, aí acabou surgindo um grupo de reformadores, tá, que acabou fundando as igrejas protestantes. Professor, quem foram esses reformadores? Temos Lutero, alemão, ele vai fundar o luterismo. Aí temos Calvino, na Genebra, vai fundar o calvinismo, ou seja, cada formador, que são esses aqui são os principais, cada reformador, ele tinha uma visão. Então, eles uniram as forças, eles se uniram e passaram, na verdade, a questionar o posicionamento da Igreja Católica. Isso foi uma reforma religiosa. Professor, vamos pensar o seguinte, o que é que Martim Lutero queria que a Igreja Católica mudasse? Exemplo, durante a missa, o padre fazia a homilia de costa para a Assembleia. Já começa aí uma questão de desrespeito, porque a Assembleia, tá, pessoal? A Assembleia, que é o público, que é o alvo ali, né, da palavra de Deus. Durante a missa também, aliás, no decorrer da missa, toda a missa era feita em latim. Nem todos sabiam latim. Só quem sabia o latim era o clero. As pessoas que iam para a igreja não sabiam latim. O que foi que ocorreu? Já como Martim Lutero propôs modificar o idioma da missa, como também propôs essa questão de costa, de celebrar a missa de costa, a Igreja Católica não aceitou e acabou aí agora intensificando para uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa, pela não aceitação da Igreja Católica, vai surgir outras religiões. Aí temos aqui, ó, o luterismo, o calvinismo, o anabatistas e o anglicanismo. Essas igrejas aqui vai ser chamada de protestante. Por que protestante? Porque vão protestar contra o modo e contra o comportamento do cristianismo, sobretudo o modo de comportamento do catolicismo. Eles vão ser a oposição do catolicismo. Se você mora em uma casa, se você mora na cidade só, e você tem domínio ali de sua casa toda, mas a partir do momento que outra pessoa vai morar com você, você vai ter, de certo modo, uma disputa não. Você vai ter que ter, de certo modo, entrar em acordos, ou você vai ter que conviver com aquela pessoa. O espaço que você utilizava sozinho vai ser dividido com a outra pessoa. Então, trazendo para aqui é o seguinte, a Igreja Católica, que era toda predominante na Europa, vai ter que disputar espaço, vai ter que dividir espaço com o protestantismo. Vai gerar uma revolta e é quando vai começar, de fato, a reforma religiosa. Dentre esses principais reformadores, existia aqui, pessoal, o Martim Lutero. O Martim Lutero foi um dos principais reformadores. Ele era quem dava a cara a bater para lutar contra as indulgências da igreja, contra o abuso de poder da igreja no período da Idade Média, pessoal. Estamos falando aqui no período da Idade, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, o que nós estamos na Idade Contemporânea. É um outro contexto, uma outra situação, ok? Então, Martim Lutero, ele vai propor a reforma dentro da igreja, mas a igreja vai recusar. É quando, o que é que vai ocorrer? Martim Lutero vai criar o luteranismo, que é uma igreja à parte, uma religião à parte. Martim Lutero, professor de teologia, monge agostiniano, critica o clero e a corrupção da igreja através de 95 teses. Ele pregava na porta da Catedral de Wittenberg em 1º de outubro de 1517, denunciando os abusos da igreja. Ou seja, ele era católico, mas pelo fato dele conviver com aquele comportamento errado de alguns católicos, pessoal, de algumas pessoas que estavam ligadas ao clero, ele vai criar 95 teses, como se fosse 95
leis básicas de como a Igreja Católica deveria comportar de acordo com os princípios divinos. Pelo fato da Igreja Católica não entender, ele vai pregar e vai denunciar os abusos da Igreja, como a corrupção da Igreja, em frente a uma das maiores catedrais. Isso em 1500. Como resultado dessa atitude, que ele criou as 95 teses, né, que vai revolucionar toda a Europa, vai revolucionar todo o mundo, inclusive até hoje. Hoje existe a igreja, existe o protestantismo, existe a igreja evangélica, porque foi resultado, e quer queira que não, teve influência aqui, pessoal, da reforma protestante, tá? A igreja evangélica, ela vai surgir, de certo modo, através dessa questão aqui, dessa disputa, que é lá no início da Idade Moderna. E, aos poucos, a igreja evangélica, ela vai ganhando espaço na sociedade. Então, temos ali não é disputa especificamente, mas uma divisão do mundo entre o catolicismo e o protestantismo, que são justamente essas igrejas que surgiram recentemente. Como resposta aqui, Martinho Lutero, né, a Igreja Católica, né, excomunga Martinho Lutero, ou seja, a partir daquele momento ele não pode mais frequentar o espaço da Igreja Católica, ele não pode mais comungar, e ele é condenado à morte. Ele é protegido em castelo de príncipes germânicos. Então, já como ele foi condenado à morte, a Alemanha, tá, esconde Martinho Lutero em um dos seus castelos. E ele não acaba sendo condenado, e ele acaba sendo condenado à morte pela Igreja Católica. Entenderam? É justamente essa reflexão aqui, pessoal, ó. Essa reflexão. Posteriormente à reforma religiosa, né? Já como a Igreja Católica começou a perder poder, porque o protestantismo, o calvinismo, o anglicanismo passou a ter espaço. Foi o que durou. Durante a primeira metade do século XVI, a vontade de aproximação à doutrina original do cristianismo concretizou-se na reforma em que se incluiu o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Aí, ó, dentro do grupo de protestantismo, pessoal, nós temos o luterano, os calvinistas e os anglicanos, tá? Aqui são religiões, tá? São princípios religiosos que estão inseridos dentro do protestantismo. E o protestantismo surgiu a partir da insatisfação de Martinho Lutero, a partir da insatisfação do povo que criticava, sobretudo, o posicionamento da Igreja Católica. Estamos falando lá no contexto da Idade Moderna. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, ó, bem básicazinha, né? Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva. Ou seja, temos que se adaptar, pessoal, às dificuldades que vêm no dia a dia, a um dia após o outro. Não adianta você esperar a tempestade passar. Você tem que se adaptar, você tem que passar a lidar com as dificuldades, a lidar com os desafios, para que, posteriormente, você aprenda com aquela experiência, tá bom? E quando se fala dançar na chuva, não é dançar na chuva literalmente, é você se adaptar ao meio, ao contexto social. Que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz. Mando um abraço especial à Escola Municipal Zias Cavalcante Batista, que está localizada ali no centro da cidade, próximo à Secretaria Municipal de Educação, que está sempre nos acompanhando, sempre participando. Gosto muito da interação dos alunos da Escola Oséias, tá bom? Vocês comentem aqui o que acharam da aula, comente. Deixe seu nome da escola onde vocês estudam. Semana que vem eu retorno com o nome de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e fiquem em paz. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, tá, galera? Do mais, espero que vocês fiquem bem. Fiquem em paz e até a próxima.